Vamos fazer o seguinte, para explicar essa história do diário, para explicar essa história do cópia, vamos para o quadro. Vamos fazer aqui uns desenhos aqui. Olha só, vamos imaginar que o nosso amigo, ele trabalha numa empresa, e essa empresa é organizada em turnos. O turno do nosso colega inicia às 8 horas da noite e segue trabalhando. E ele termina o turno dele às 2 da manhã. Eu falo que é um horário maravilhoso. Sim, porque aí você tem toda a parte útil do dia livre, né? Pô, sim, né? O que você vai fazer das 8 da noite até as 2 da manhã? Nada. Aí você trabalha, tá? A parte útil você está livre, né? Quer descansar, quer ir no shopping, tá tudo livre. Então, nosso amigo é assim, trabalha nesse horário, ok? Só que ao término do expediente dele, ele resolve fazer um backup. Vou fazer backup da minha produção, vou fazer backup dos meus dados. Sim, porque agora entra um outro funcionário na sequência e eu quero fazer backup dos meus dados. Tranquilo. E aí, ele resolve fazer um backup diário. Um erro. Por quê? O backup diário vai pegar tudo que o nosso amigo criou, das 0 hora até as 2 da manhã. Esse período, amigão, está a descoberto. Amanhã, quando você entrar às 8 e sair de novo às 2 e resolver fazer um backup do tipo diário, novamente ele só vai pegar esse trecho e esse vai estar novamente a descoberto. É o lado ruim da coisa, porque o backup diário ele se preocupa com a data corrente. Ele não está nem aí para essas marcações de controle, não, ele quer saber a data. Então o diário não é a frequência. Não é porque eu faço todo dia. Diário é porque ele se preocupa com a movimentação do dia. Vamos criar um outro exemplo? Nesse outro exemplo, o nosso amigo, ele entra para trabalhar às 8h30 da manhã, segue trabalhando e faz uma pausa para o almoço às 12h30. Ok? Vamos dizer que nessa hora do almoço você resolve fazer um backup diário. O que o backup diário pega? Todo esse trecho. Tranquilo? Você volta do almoço, 14 horas, e segue trabalhando até as 18. Ao final do expediente, às 18, você resolve fazer outro backup diário. O backup diário, olha a tua tabelinha, pega as movimentações do dia. Esse período ele vai pegar em duplicidade, porque ainda é a movimentação do dia. Ele pega a movimentação do dia, não marca para efeito de controle, não há nenhuma marcação de controle, ok? E se você fizer um backup dia 1º, um backup dia 2, um backup dia 3, um backup dia 4, dia 5 deu problema, como é que restaura? Olha lá, todos, porque cada backup tem a posição específica de um dia. Não é essa a ideia? Então, essa é a característica do backup diário. Essa é a nossa característica do backup diário. Legal. Tem mais um para explicar, né? O cópia. O cópia, na verdade, é engraçado. Porque para nós, backup já é cópia. Backup e cópia seria a cópia da cópia. O cúmulo, o exagero na segurança. Vamos imaginar, em casa é difícil, em casa é muito raro, mas numa empresa, muitas vezes, lembra da nossa rotina de backup? A cada início de mês, faço um normal. A cada semana, sexta-feira, o incremental. Virou o mês? Normal. Incremental, virou o mês? Normal. Só que, por precaução, eu ainda faço a cada trimestre um backup extra, um backup cópia. Então, fechou o trimestre, eu faço um backup cópia, porque o cópia pega o quê? Tudo. Olha a tabelinha, tudo. Tudo
mas ele não atrapalha o acompanhamento, ele não atrapalha aquela rotina normal de backup. É um backup que corre por fora, um backup extra. Ele não cria marcações. Ele vai pegar tudo e não marca. Combinado? Se eventualmente der problema, o último backup cópia, ele restaura aquela posição completa. Ok? Inclusive esse backup extra é hábito, por exemplo, você deixar inclusive em um lugar diferente. Né? Em lugar diferente. Então, sabe esses CDs que eu guardei aqui na gaveta? Esse backup cópia, ele está guardado numa outra sala, está guardado num outro armário, porque se eventualmente der um problema, um incêndio aqui, né? Puxa vida, e agora? Meus backups estavam tudo lá. E aquele extra? Esse extra estava guardado de forma mais segura. É um backup extra. Essa é a ideia. O que ele faz? Cópia de tudo, não cria marcações de controle, tá? E pensando na restauração, temos que pegar o último. Ou seja, a grande chance aqui sobre cobrança de backup é essa tabelinha resumo. Só para comentar com os colegas, a gente falou aqui da ferramenta backup no Windows. Legal. Eu diria que nós ganhamos um tempo, porque isso também a gente costuma comentar, tratar no aspecto segurança. Sim, né? Porque é um elemento de segurança. Como a gente já antecipou, ganhamos o tempo mais para frente, né? Então, quando a gente falar em segurança, eu vou falar mais do aspecto do propósito do backup, mas não esse detalhamento que a gente já acabou comentando aqui, né? Aproveitamos como é que o Windows trabalha essa ideia de backup. Show? E também a restauração. Beleza. Bem, seguindo o barco, a gente está vendo o painel de controle, né? Falamos sobre backup. Vamos falar outra ferramentinha que está dentro do grupo, da categoria Sistema e Segurança. Lembra que eu havia comentado? A gente fala sobre o painel de controle, a gente vai falar do recurso, mas eu já aproveito e descrevo para o aluno aonde que está, em qual grupo, em qual categoria está. Central de ações. A central de ações merece uma atenção de você, o seguinte: você que ainda usa o XP, sim, tem colegas que ainda têm instalado o XP em casa, e se for ver, o último edital, né, de algumas provas, ele ainda abordava o XP. Só que, com o passar do tempo, o XP se tornou um sistema ultrapassado. A gente já vai comentar quando a gente for falar de Windows Update, tá? E aí, a cobrança tende a ser mais a situação do Windows 8, do Windows 7, né? A fila anda, ok? E aqui, com relação à central de ações, esse é um tipo de ferramenta que não tem no XP. Esse é um tipo de ferramenta que o XP não te oferece, tá? Não confunda aqui central de ações com central de segurança, é diferente, tá? A central de ações, ele vai exibir alertas, orientações quanto a providências que você deve tomar para corrigir possíveis problemas, possíveis falhas que o teu sistema tenha para que ele passe a funcionar de maneira correta. Existe aquela cobrança bem visual, né? Uma cobrança bem visual. E aí eu chamo a atenção dos colegas, barra de tarefas, canto inferior direito, lá no cantinho, perto do reloginho, aparece, né, na área de notificação, uma bandeirinha, e essa bandeirinha, se você clicar, né, ela vai exibir mensagens, né, do que você deve, qual a providência você deve tomar para corrigir algum tipo de falha que a tua máquina tem. É o sinalizador da nossa central de ações. Essa bandeirinha, e aí vai aparecer um xizinho dizendo que tem uma mensagem pendente. Ok? Eu falo porque muitas vezes são questões visuais. Nós temos aí, para fechar o bloco de sistema operacional,
o comentário sobre, em cima de questões, para ver se toda aquela teoria que a gente trabalhou, tudo aquilo que a gente viu, a gente consegue aplicar, ver e saber responder, resolver a questão em si. Ok? Por enquanto, Central de Ações faz parte da categoria Sistema e Segurança. Vamos para mais uma? Firewall. Firewall. Essa é uma palavrinha que você já deve ter ouvido várias vezes, né? Em prova, né? Em aspecto relacionado à segurança, o uso, o papel do firewall. Veja, existe o firewall físico, hardware, uma máquina, um computador agindo, funcionando como firewall, ok? Mas isso a gente vê muito mais em ambiente de rede. E como eu disse, né, normalmente eu trato aqui com o aluno o comentário do uso do computador caseiro, tá? Rede é uma cobrança à parte. Aqui a gente está falando do sistema operacional, do uso da tua casa. É o firewall lógico, é o firewall como programa. Agora independe se o firewall é físico ou o firewall é lógico, a funcionalidade dele é a mesma. É um muro de fogo, é uma barreira. E essa barreira, ela vai filtrar o que pode passar, vai bloquear o que, né, não pode passar ou liberar o que pode e o que não pode. Então, em cima de regras, eu vou estipular quais serviços são permitidos, quais portas estão bloqueadas. Então, como uma espécie de filtro, como uma espécie de controlador de tráfego, o firewall vai agir para nós, né, como uma proteção. Bem, aqui só uma malandragenzinha. O firewall não é um antivírus, não é. Mas como ele faz esse controle, tu concorda comigo que ele pode impedir alguns tipos de ataques? Ele pode impedir alguns tipos de contaminação? Veja, por reflexo, uma consequência, ele impede alguns ataques, mas eu não posso chamar o firewall de antivírus. Antivírus não é, tá? Então, falou em prova que a instalação, a configuração do firewall dispensa, isenta o usuário da instalação de um antivírus, falou bobagem, falou besteira, tem nada a ver, amigão, tem nada a ver. São duas coisas diferentes. E até porque em segurança nunca é demais. Então tem o controlador de tráfego, que permite o uso de algum serviço, bloqueia outros serviços, e existe o antivírus, que faz uma análise mais a fundo sobre o tipo de ataque, sobre a assinatura de vírus, tenta eliminar, ok? Esse é o papel do antivírus. Então, aproveitando a situação, qual é a ferramenta antivírus padrão, nativo, que acompanha o teu sistema operacional? Vou te perguntar de novo. Qual é a ferramenta antivírus que acompanha o teu sistema operacional? Bem fácil. Até o Windows 7, nenhum. Bem fácil, né? Bem fácil. Até o Windows 7, nenhum, amigão. Qualquer ferramenta que ele tentar associar, dizer que age, que funciona como antivírus, vai estar errado. Ok? Agora você vai ver que no Windows 8, o chamado Windows Update, ele vai ser promovido antivírus. Mas a gente vai comentar daqui a pouquinho. Então, até o 7, nós não temos como padrão nativo que acompanha nenhum antivírus. Combinado? Bem, então o firewall vai agir como realmente, né, um filtro, impedindo a invasão, impedindo muitas vezes a ação de alguns programas, software mal intencionados. Este é o papel do firewall. Outra ferramentinha de segurança, olha aí, falando nele, aparece o Windows Defender, que até o Windows 7 ele é meramente um anti-spyware. Lá na aula de segurança, o aluno vai entender, vai perceber que, spyware, programa espião, é aquele programa que se infiltra na tua máquina para coletar dados.
e repassar esses dados para o bandido. Então, o Defender ele vai agir impedindo esse roubo, essa coleta de informações. Mas, no Windows 8, o Defender é promovido. Além de funcionar como anti-spyware, ele vai agir como antivírus, ok? Então, cuidado aqui com relação a que versão, a que sistema ele está cobrando. Qual versão? Windows 8, Defender, antivírus. Windows 7, meramente anti-spyware. Combinado? E faz parte, né, da categoria Sistema e Segurança. Vamos lá. Windows Update. Isso na época do XP, esse update era chamado de atualizações automáticas. Lembra disso? Atualizações automáticas. Como é que funciona? É um compromisso por parte da Microsoft colocar à disposição, né, arquivos de correção. Você sabe que os ataques, eles ocorrem geralmente através de falhas, através de vulnerabilidades. Vulnerabilidades que o teu sistema apresente. É um compromisso por parte do desenvolvedor colocar à disposição esses pacotes, a gente chama de SPs, Service Pack, né? Pacotes de serviço com atualizações, ok? Só que o que acontece? O XP, por exemplo, em abril de 2014, a Microsoft encerrou, né, a ideia da atualização do XP. Então, qualquer erro, qualquer falha, qualquer vulnerabilidade que ele apresente, ele não vai mais ser corrigido, vai se manter, vai continuar. Tá? Então, ele atualizou o XP até 2014. E, como eu falo, agora quem é o da vez? O Vista, o 7, o 8 e o 10. Ok? As atualizações elas são focadas nestas versões. O Windows Update permite justamente isso. Através da internet. Ixi, muito tempo atrás, pessoal, né? Alguns aí nem eram nascidos, sei lá, da minha época ainda, tá? As atualizações elas ocorriam através de disquete. Você chegava na revenda e pegava o disquete de atualização. Tá? Você pedia o disquete de atualização. Coisa absurda, né? Pensar hoje em dia. Não, você faz isso através do contato, do acesso à internet. Sobre quem não tem internet? Pois é, né? É a vida, né? É a vida. Fazer o quê? Mas pensa, se você não tem internet, tem um lado bom da coisa. Uma série de ataques que existe através da internet, você também não está, né? Como alvo, você não corre. Você não atualiza, mas também não é atacado através desse tipo de malware, ok? Mas voltando, então, quando você estabelece a conexão, ele se encarrega de ir até o site da Microsoft, ver o que existe de atualizações para a tua versão, baixa essa atualização e instala. Ou baixa e aguarda você comandar a instalação. Sim, porque eu posso configurar, né? Eu posso configurar como que eu quero que essa atualização funcione. Havendo atualização, já baixa e instala, que às vezes é um saco. Imagina, né? Chegamos para dar aula hoje, liguei aqui o computador, aí aparece uma mensagem, atualizando. Puxa vida, agora não, né? Agora temos que gravar, agora não pode. Não, mas você pode continuar trabalhando enquanto ele vai baixando as atualizações. Tudo bem, pode, mas você sabe que vai ficar mais lento. Isso é certo. A partir do momento que o sistema é multitarefa, mas a partir do momento que ele faz mais de uma coisa simultaneamente, ele fica mais lento. E vai chegar num momento que ele baixou a atualização e ele vai te perguntar: deseja reiniciar o computador? E você sabe que o processo de desliga e liga de novo é demorado, é um parto. Você quer desligar ele agora? Não, né? Não. Então muitas vezes você pode configurar para que momento você quer que atualize, em que momento você quer que as atualizações sejam efetivadas. Você pode estipular isso, ok? Você pode estipular. Então ele vai trazer essas correções,
que são necessárias para tornar a tua máquina segura. Vai muitas vezes trazer algumas ferramentas, tá? Esse é o papel do nosso Windows Update. Combinado? E isso, né? A gente tem, funciona, vamos dizer assim, né? Do vista para frente. É que o XP, ele não tem mais esse período de atualizações. Tranquilo? Combinado? Então, esse aspecto de segurança, né, que envolve a figura do painel de controle, fechamos aqui. Existem outras ferramentinhas, outros detalhes que a gente ainda quer comentar sobre a parte de painel de controle, mas isso a gente vê aí na sequência. Por enquanto, o nosso foco maior quanto à nossa central de configuração, central de instalação, painel de controle, foi o grupo, né, sistema e segurança. Ferramentas como backup, ferramentas como firewall, ferramentas como Windows Defender, ferramentas como Windows, né, Update. Ok? Então, já vimos, né, um bom apanhado aí sobre segurança. Finalizamos por aqui nosso bloco. Um abraço, até mais!